A superação chegou ao fim. Não chegou. Assista os melhores momentos da primeira temporada, porque já estamos gravando a segunda temporada com as melhores notícias, celebridades do mundo televisivo, jurídico e empresarial. Metaversando, imergindo, conversando com o mundo. Foram inúmeros episódios, milhares de superadores engajados com a gente e agora estamos prontos para mais. Porque na segunda temporada vamos metaversar ainda mais longe. E você receberá mais histórias de superação. Inscreva-se e descubra essas novas histórias de superação. No que tange a sua dignidade sexual, pouco se fala sobre isso e muitas vezes a criança ela ainda é culpabilizada pelo que acontece com ela. Não eram raras as vezes em que eu atendi ocorrência envolvendo esse tipo de situação, em que o criminoso falava para mim assim, mas ela me provocou. Eu ouvi mãe falar isso da filha. Eu lembro de um caso que eu atendi que a filha tinha 6 anos, ela tinha sido abusada sexualmente reiteradas vezes pelo padrasto, e eu lembro que a mãe dela falou assim para mim, mas também ela ficava provocando, ficava deitando em cima dele, se esfregando. Olá aos nossos telespectadores, estamos em mais um podcast da OAB Santo Amaro, do nosso presidente Alexandre Fante, o presidente que não para. Vamos lá, também temos o apoio da MB7 Seguros e do livro Superação, lançado pelo nosso querido prefeito, ex-prefeito, né, Bruno Covas e o nosso atual prefeito Ricardo Nunes. Vamos lá, estamos hoje com uma pessoa muito importante. Vou dar o spoiler, não, já vou falar aqui do currículo dela, que é super extenso. Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutora Jaqueline, muito obrigada por estar conosco. Os quase 13 mil advogados da subseção Santo Amaro agradecem a sua presença aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje. Esse aqui é um mimo que eu quero passar para a doutora. Obrigada. Com a OAB Santo Olha Amaro. que Nosso chique. presidente Obrigada. manda um mimo para a Olha doutora que Jaqueline. lindo, obrigada. E também quero lhe passar o meu livro Superação, né? Olha. Lançado pelo nosso caríssimo Bruno Covas e Ricardo. É uma Nossa, história que de lindo. superação. Obrigada, Espero que a doutora Cíntia. goste, leia. Já falo assim, Com leia. certeza. Leia, Olha leia. que lindo. Vou ler, com certeza. Já vai para a cabeceira da cama hoje já. Tem Olha, que dizer que o obrigada. melhor do livro é contra a capa. A parte de trás é a A mais parte de bonita, trás. viu? Será? Tá explicado, eu concordo. Foto de mãe e filho não tem como superar. Fofinho. Não, e aqui a mãe já dá para ver que não baba nem um pouco esse filho. Imagina, eu sou linha dura. Parabéns, é muito orgulho, né? Parabéns a vocês, o podcast está incrível, parabéns pelo trabalho. E vamos lá. Além de presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, doutora Jaqueline também é mãe do Tonico e do Bê, né? E tem a Pet Tita, que ela trata assim como um bebê, a coisa mais linda. E já tenho assim de falar que a mulher tem muitas atribuições, né, muitas demandas e muitos turnos, né? É delegada, é mãe, não é? São muitos turnos. Bom, vamos lá. Formada em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Direito Penal, Processual Penal e Inteligência Policial, realizou o curso de extensão em Compliance de Gênero pela PUC Rio de Janeiro, delegada de Polícia do Estado de São Paulo há 12 anos e foi delegada titular por 8 anos da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher da capital, São Paulo. Vamos lá. Palestrante,
Quanta Então coisa, é hein? palestrante, professora, presidente da associação, delegada, mãe. E Palestrante. mãe é o mais difícil, né? Mãe é complexo. É trabalhoso, é tempo integral. Você sempre é mãe. Você não está mãe, você é mãe. Exatamente. Palestrante, professor em cursos jurídicos, pós-graduação e coautor em diversas obras jurídicas voltadas à proteção de mulheres, crianças e adolescentes, voluntários e médicos pela vida. Bom, vamos lá aos temas que me mandaram. Vamos direto aos temas, assim dá tempo de nós explorarmos cada tema que é muito importante, não só para os advogados, mas também para toda a sociedade. Uhum, É informação e atualização, não é, doutora? com certeza. Crime de abuso contra a criança. Nos fale o mais importante, o foco, como acontece, como proteger, como procurar ajuda. Fala para nós, doutora. Não, realmente. Bom, primeiro eu queria reiterar aqui o agradecimento. É um prazer estar aqui hoje. Parabenizar toda a equipe. O estúdio é lindo, pessoal. Parabéns. Obrigada. Eu fiquei 8 anos, como você disse, trabalhando em Delegacia de Defesa da Mulher. E aqui em São Paulo existe essa peculiaridade, muitas pessoas às vezes não sabem, mas apesar de ser o nome DDM, né, Delegacia de Defesa da Mulher, as DDMs, elas têm como atribuição a investigação de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Crimes com essa temática sexual são de atribuição também das Delegacias de Defesa da Mulher. Ah, sim, não da mulher, mas também da criança e Isso. adolescente. Então, ao longo desses 8 anos que eu fiquei na Delegacia da Mulher, além desses crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, que são bem princípios da DDM, a gente também trabalhava com essa linha de crimes contra crianças e adolescentes. E aí, ao longo desses anos, crimes que me chamavam muita atenção eram esses crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Porque não se fala tanto disso como a gente deveria, né? Sim. Começou a ter um trabalho hoje de falar um pouco mais sobre isso, mas parece que ainda existe um tabu muito grande na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, no que tange a sua dignidade sexual. Pouco se fala sobre isso, e muitas vezes a criança ela ainda é culpabilizada pelo que acontece com ela. Não eram raras as vezes em que eu atendi ocorrência envolvendo esse tipo de situação, em que o criminoso falava para mim assim, mas ela me provocou. Eu ouvi mãe falar isso da filha. Eu lembro de um caso que eu atendi que a filha tinha 6 anos, ela tinha sido abusada sexualmente reiteradas vezes pelo padrasto, e eu lembro que a mãe dela falou assim para mim, mas também ela ficava provocando, eu ficava deitando em cima dele, se esfregando nele. Então, veja, a gente precisa falar realmente muito sobre esse tema para abrir a cabeça das pessoas e mostrar que assim, a criança ela não pode ser responsabilizada pelo comportamento de um Nossa, adulto. de maneira nenhuma. Será que ela tinha algum medo do marido? Ou falta de informação? O que acontece com essa pessoa? Eu acho que uma das grandes questões quando envolve essas questões sexuais com criança e adolescente é o seguinte, quando a gente pensa em estupro, se eu falar agora para vocês, para o pessoal que está nos ouvindo assim, fecha o olho e eu falo assim, estupro. Qual que é a cena que imagina? Uma pessoa foi estuprada. Você fecha o olho e você imagina aquelas cenas de filme, né? A pessoa tá andando numa rua escura, vem um desconhecido, aborda ela, leva para um beco escuro e pratica um crime. Então, no nosso imaginário, no imaginário popular, é sempre uma cena assim, né? Um lugar pavoroso, uma pessoa que a gente não conhece. Que praticamente um filme de terror. Exato, que vai praticar essa conduta. E a realidade, principalmente no cenário brasileiro, é completamente diferente. Quando eu falo a palavra estupro, que a gente fecha o olho e imagina, a gente tem que imaginar a casa que a gente mora, ou a casa de um familiar próximo, e o autor desse estupro é alguém da nossa confiança, é um pai, um padrasto, um tio, um irmão, um primo. Cotidiano, então, né? A é rotina. O cotidiano. Então, o local não é o beco escuro, é o local que normalmente a gente sente mais seguro, que é a nossa casa, a casa de um avô, a casa de uma pessoa conhecida. E o abusador também é uma pessoa da nossa inteira confiança. Ele se aproveita da confiança da família. Estatisticamente falando, a maior parte dos estupros praticados no Brasil, tanto contra mulheres adultas como contra crianças e adolescentes, são praticados
vivenciados dentro de casa e por pessoas próximas, conhecidas dela, cerca de 85% conhecidos. Dentre esses conhecidos, 65% mais ou menos são familiares. Nossa. Então, isso dificulta muito a denúncia, porque você vai ter que denunciar alguém próximo a você. Você vai ter que denunciar o seu pai, seu tio, seu irmão. E aí, muitas vezes, a pessoa, ela demora a ter coragem de denunciar. Primeiro que a vítima do crime sexual, ela sente muita vergonha. Seja ela uma mulher adulta ou uma criança, Então, ela às sente vezes não vergonha. conta, né? Não Muitos conta. anos depois que É. vai se... Quando é criança, eu percebo que muitas vezes a criança nem entende o que está acontecendo com ela. Sim. Quando ela vai entender que aquilo é errado, ela já está na adolescência, iniciando a vida adulta. Então, a criança ainda tem esse plus, que além da questão da vergonha, muitas vezes elas querem entender ainda que aquilo ali está errado. Então, isso demora muito, retarda muito a denúncia. E quando ela entende, sabe que é errado, às vezes ela até conta para um adulto, uma mãe, uma avó, só que como o abusador ele está naquele núcleo familiar, a família resiste em denunciar. Eu lembro que eu atendi um caso que chegou para mim exclusivamente porque a criança noticiou na escola, porque essa menina ela já tinha pedido ajuda para todo mundo que você possa imaginar. Que a grande dificuldade dos crimes contra criança e adolescente é que elas não denunciam, ou porque não entendem o que aconteceu, ou porque tem vergonha, ou porque não tem alguém de confiança. Essa menina, especificamente do caso que eu atendi, ela tinha 6, 7 anos e ela foi abusada, estava sendo abusada reiteradas vezes pelo padrinho dela, que era alguém que frequentava a casa dela, tinha, né, pleno acesso, era o melhor amigo do pai dela, padrinho dela. E aí, toda vez que esse padrinho ia visitá-la, ele entrava no quarto com ela e praticava atos libidinosos com ela. Não havia a penetração, né, que é o pênis de vagina, porque como ela era uma criança muito pequena, se ele fizesse isso, ela ia ficar muito machucada, ia chamar muita atenção. Então, Sim. normalmente, são atos libidinosos que são praticados. É passar a mão, é sexo oral, são atos de masturbação, são coisas assim que normalmente a criança é submetida. E aí ele fez isso reiteradas vezes com ela. Ela contou para o pai, ela contou para a avó, ela contou para a mãe, ela contou para todo mundo. E ninguém fez nada, porque o cara era muito bacana, todo mundo confiava nele. Ah, ela tá exagerando, não deve ter sido bem assim. Pra vocês terem uma noção. Não acreditaram ou não. Para vocês terem uma noção, chegou uma situação em que o tio dela entrou no quarto e encontrou esse moço deitado em cima dela. Aí falou assim: ó, é melhor você parar com isso. Foi o que aconteceu. Aí parou, o cara Só pediu essa só providência. essa providência. A polícia não foi acionada, nada aconteceu. Falou: ó, para com isso. Melhor você parar com isso. Aí o cara saiu de cima da menina, né? Tentou se justificar, falou: ah, não aconteceu nada e tal. Ele tinha dado um tablet para a menina se distrair, ela estava deitada na cama brincando com o tablet e o cara em cima dela, né? Passando a mão, enfim. Aí foi essa a única providência tomada no âmbito familiar. Aí o tio conversou com o irmão dele, pai da menina, e falou: olha, o fulano está passando dos limites. Acho que você precisa fazer alguma coisa. Aí o que o pai fez? Chamou o fulano para conversar. Falou: ó, não quero mais que você faça isso, senão a gente vai perder Sim, nossa sim. amizade. Foi isso que Como se aconteceu. fosse E um só beliscão. isso? Tipo assim, não belisca exatamente. ela. É assim, às vezes ela faz uma Aí baguncinha. loucura. aquilo se encerrou ali. Foi resolvido ali, e a gente está falando de São Paulo capital, tá? Aquilo se encerrou naquele contexto. Só que aí o cara continuou fazendo, ela foi mais Nossa. uma vez na casa, o padrinho foi mais uma vez na casa, praticou o ato mais uma vez, e aí ela contou na escola. Então, assim, a única pessoa que deu ouvidos e socorreu essa menina foi a escola. Uma pessoa fora da família, Aí né? ela contou para a professora acionou a diretora, que por sua vez acionou a polícia e veio tudo parar lá comigo na delegacia. Veio à tona. Veio à tona. E aí, quando a gente se deparou com esse inquérito, com a situação, mandamos chamar todo mundo. E assim, apesar de eu já ter alguns anos como delegada, era assim, para mim, inconcebível aquilo, assim. Como que a família inteira estava sabendo do que estava acontecendo? A família responde. Pode responder pela omissão. Então, quando você é agente garantidor, né, e você poderia impedir que outros atos acontecessem, nada faz para isso, você responde na modalidade omissiva. Então, eles É podem importante responder saber, né? pelo estupro na modalidade omissiva, estupro de vulnerável.
E aí, assim, eu mesma fiquei chocada com aquilo, que na maior parte dos casos que eu pegava, você tinha pelo menos alguém do núcleo familiar que dava voz para aquela criança. E essa menina não tinha ninguém atendendo a voz dela. Foi a professora, por isso a importância das escolas ficarem atentas à palavra da criança, aos sinais que a criança apresenta. Então, assim, foi a escola que tirou a menina dessa situação de abuso, levou para a gente. Foram feitos todos os procedimentos, o Ministério Público foi comunicado, Conselho Tutelar, no final das contas a menina foi retirada do seio familiar, o que é algo também que a gente tem Outra. que refletir, né? Nossa, ela vai acabar saindo do seio familiar, indo para um abrigo, né? Então, você acaba punindo a criança por ter sido vítima de um abuso E sexual. não tem outra saída, porque ela não pode ficar É, naquele núcleo, é ela muito é complicado. penalizada, porque ela sai do núcleo familiar e vai para um Exatamente. ambiente totalmente estranho, Porque né? na cabeça dela, o que o padrinho fazia era ruim, ela não gostava, era errado, mas para ela não tinha nada de errado com a mãe dela, com o pai dela, com a avó Sim. dela. Então, para ela foi muito difícil entender por que que ela estava tendo que deixar a casa e ir para Uma um punição. abrigo. Parecia uma punição por ela ter revelado. Então, é muito complexa a questão desses crimes sexuais, Nossa, é verdade. né? Eu revelei, eu falei, eu pedi ajuda e me puniram por isso. Porque ela não Nossa, entende, não mas foi punida, Cria um mas trauma, né? Até. é o o caso dela foi sentimento. muito pontual, porque assim, não teve um familiar que Que ouviu, então absurdo. o judiciário, naquele momento inicial, entendeu que era melhor colocá-la num abrigo, naquele momento. Sim, porque Mas eles não cuidaram. mas na maior parte dos casos que eu atendia, sempre tinha um familiar que era quem dava a voz para a criança e ia até a delegacia. Então acabava se optando em deixar a criança com esse familiar, ou era avó, ou era tia, ou era uma mãe, enfim. Mas evita-se ao máximo tirar a criança do seu núcleo familiar, que era um caso muito, muito diferente, né? Mas eu acho importante mencioná-lo porque é todo mundo duvidando da palavra da criança. E parece Sim. que mesmo quando se está vendo que foi o que aconteceu com o caso dessa menina, um tio viu, ainda assim parece que, ai, não, não, A vamos omissão, tentar né? resolver de outra forma, né? Não é bem assim. E aí, é o que eu falei, a gente está falando de uma realidade que acontece assim em São Paulo, capital, em que a gente parte do pressuposto que as pessoas são instruídas, têm acesso Sim, à sim. informação, e a gente vê que, na verdade, não, né? É muito comum na delegacia chegarem relatos de familiares, né, que o start dessa história foi isso, né? Por que que demora a questão da comunicação dos crimes contra a criança? Qual que é a posicionamento da família? Muitas famílias, elas custam acreditar que elas têm um abusador sexual de criança no seio delas, né? Então, elas tentam ao máximo evitar levar a situação para a delegacia, ou quando leva, fica torcendo para o laudo da criança dar negativo, não para mostrar que a criança não foi abusada, mas para mostrar que você não tem um predador sexual dentro da sua família. E Como se fosse uma, assim, vai. A família vai ficar manchada, alguma coisa assim. Então, por isso, tomara que seja ter um relato, né, que eu vi Isso. que a mãe não, ela viu coisas mais assim na televisão, mas logo a gente, então ela está confundindo alguma coisa assim. Não era, Exatamente. não era. Realmente ela estava sendo abusada. Exato. Então é importante ouvir o que a criança tem para falar. As crianças dificilmente elas vão contar coisas de cunho sexual que elas não tenham vivenciado. Sim. E elas contam de uma forma muito peculiar, muito de acordo com o vocabulário delas, com a realidade delas. Então, também na polícia, a gente tem um treinamento específico para fazer a oitiva dessas crianças e adolescentes, porque infelizmente a questão da alienação parental existe, a gente sabe que existem situações que são exceção, mas existem, de que criança pode ser induzida a narrar uma conduta sexual inapropriada do pai, de um avô, para evitar o convívio familiar, mas isso não é a regra. E quando isso acontece, quando a criança é instruída a contar, nós temos na polícia treinamento específico para fazer a oitiva dessa criança, de forma a conseguir extrair dela uma narrativa fidedigna. Porque eu já ouvi criança de 5 anos chegar para mim, sentar na minha frente e falar assim: eu fui abusada sexualmente pelo meu pai. Então, veja, não é esse tipo de narrativa que eu costumo ouvir de uma criança de 5 anos que foi abusada. Já vem muito preparado, né? Normalmente a criança. Eu trouxe um exemplo muito extremo, mas aconteceu.
Mas normalmente a criança que é vítima do abuso, ela traz aquele abuso noticiado dentro do dia a dia dela. Então foi, eu tomei banho com o titio, e aí ele me mostrou o pipi, e aí eu dei banho nele, e aí o pipi dele mudou. Então a criança conta coisas assim, Que muito ela mais não De entende, jeito né? Ela não inocente entende. também, né? ela De não jeito entende, ela inocente. não sabe que aquilo foi um abuso, ela não sabe que aquilo é um ato sexual, e ela conta. Cabe a nós, autoridades policiais, a nós pais, advogados, ouvirmos sem fazer o que a gente fala, que é a implantação de falsa memória. O que é a implantação de falsa memória? É quando você conduz a narrativa da criança e você começa a implantar informações na cabeça da criança que não aconteceram. Então, é muito importante que os advogados que estão nos ouvindo, quando forem se deparar com uma situação como essa, que busquem um profissional habilitado para fazer a oitiva da criança, para que não haja essa implantação de falsa memória. Porque se a gente inquire a criança de forma errônea, a gente implanta uma informação na cabeça dela de algo que não aconteceu. Às vezes não por maldade, mas por falta de treinamento técnico para fazer essa oitiva. Sim. E existem estudos da área da psicologia que falam que os danos decorrentes de um estupro real podem acontecer também, por exemplo, danos psicológicos em uma criança que nunca tenha sido estuprada realmente, mas que tenha incutido na mente dela a informação de que ela foi vítima de um abuso sexual. Também é um Então, dano. no futuro, para ela pode ter, aquele adulto pode ter o mesmo reflexo de uma criança que efetivamente foi, se a gente incute na cabeça dela que, o papai fez isso, o avô fez aquilo, o irmão fez, e algo não aconteceu. Então, é algo delicado a forma como a gente vai ouvir essa criança, tem todo um estudo técnico, tem que ter todo um preparo. A criança, ela tem que fazer aquele relato livre. Então, fez o relato livre, aquilo me acendeu uma luzinha, foi um relato que me chamou a atenção. Leva numa delegacia especializada, ou uma DDM, ou a delegacia de pedofilia do DHPP, leva numa unidade especializada, ou num terapeuta especializado que pode emitir, de repente, um laudo, mas que vai ser uma pessoa que vai conseguir ouvir o relato da criança sem essa problemática de incutir falsas memórias nela, tanto para não prejudicá-la, quanto para também não prejudicar um terceiro numa falsa acusação. Sim. Então, a falsa acusação pode acabar com a vida da pessoa, e eu acho que acontece muito isso, a doutora vai poder falar com mais clareza, alienação parental por puro ódio para causar problema para o outro. A alienação parental tem muito a ver com essa parte que a doutora falou, não é? Sim. Infelizmente, acontece, são as exceções? Claro que são. A maioria das mães ou dos pais não vai levar um filho na delegacia alegando que o outro abusou sexualmente só para fins de prejuízo. Mas, infelizmente, existem as exceções em tudo na vida. Infelizmente, existem pais, mães, avós, pessoas irresponsáveis que querem usar a criança como uma forma de prejudicar o outro, praticando essa alienação parental, usando como fundamento ali de fundo, como pano de fundo, a questão de um abuso sexual, uma questão de maus tratos, um abuso sexual. Isso é muito problemático, é problemático para a criança, que, como a gente falou, essas falsas memórias, elas começam a ser implantadas na cabeça da criança. Então, quanto mais você fala que o fulano fez, e você ensina a criança a repetir aquilo vai trazer prejuízos para a saúde física e mental dessa criança em algum momento. Sem contar o prejuízo em relação ao afastamento do outro parente, né, que está sendo abusado. Sim. E a questão de todo o transtorno de um processo criminal, que a gente sabe que é algo extremamente impactante. Já pensou, você move, né, toda a máquina pública para uma demanda que é uma falsa acusação. Uma falsa acusação só para prejudicar, porque estava com outro problema com a pessoa que nada tinha a ver com a criança. Me fala uma coisa, doutora, às vezes as pessoas acham que isso só acontece numa classe social mais carente, mas acontece em todas as áreas sociais. A primeira pergunta.
e a criança foi abusada sexualmente com 6, 7, 8, 9 anos de idade, e quando, como a doutora falou, na adolescência, ela percebe tudo isso porque ela tem uma maturidade maior, ela também pode procurar a delegacia ou passou, decaiu, prescreveu? Não gosto de usar termos assim mais técnicos, deixar para a doutora, e porque a sociedade também está ouvindo. Ela pode ainda, olha, passou, deixa para lá. Igual tem muita acusação, né, que ele te abusou também, nossa, eu achei que tinha sido só eu. Então, são vários casos aí que começam a descobrir que um caso era com várias mulheres, por exemplo, então tem muito disso, né? Tem. Essa questão do prazo para denunciar o estupro, ela é muito delicada. Essa semana mesmo eu ouvi, né, fui questionada sobre uma situação assim, uma dúvida, né, que vieram me trazer de uma pessoa que teria sido vítima de abuso aos 9 anos, agora já é uma pessoa adulta, e agora fazendo terapias e etc., conseguiu lembrar, desbloquear, que era uma memória, né, bloqueada ali na cabeça dela, que ela teria sido vítima de um abuso sexual quando ela tinha em torno de 8, 9 anos, na época, acho que por um primo, se não me falha a memória, enfim. E aí, como que fica essa situação? Hoje a pessoa tem mais de 20 anos, e aí no direito, como você falou, não tem como fugir, tem a questão da prescrição, que ultrapassado aquele período, é como se nós, no direito, nós temos um tempo, né? O judiciário, a polícia tem um tempo para investigar, processar e responsabilizar criminalmente aquela pessoa. Ultrapassado esse tempo, decai, a gente não tem como dar sequência, né? Então, isso para a sociedade era um sentimento muito ruim de impunidade, e principalmente para essas vítimas de crimes sexuais, em que muitas vezes ela só vai se dar conta de que foi vítima muitos anos depois, muitas vezes já na vida adulta. Levam dores psicológicas e não sabem o porquê, e depois, com a ajuda profissional, desbloqueia. Isso. E aí, por muito tempo, isso foi uma problemática muito grande aqui no nosso direito, né? Muitos casos de abuso sexual infantil prescreviam, porque só na vida adulta é que a pessoa... Às vezes até a pessoa sabia, enquanto criança, que aquilo era errado, mas ficava dependendo dos pais. Os pais não denunciavam, levavam para a delegacia, enfim. E aí, isso era um grande problema aqui. Nós tivemos uma lei que depois ficou conhecida como Lei Joana Maranhão, que ela trouxe justamente uma solução para isso, que foi o fato de que a prescrição ela só vai começar a correr a partir dos 18 anos. Então, num crime de estupro de vulnerável, por exemplo, que a gente pode pensar em uma prescrição de 20 anos, esse prazo só começaria a contar a partir dos 18 anos. Super importante. Será que foi colocado porque já tem uma certa maturidade para perceber, e aí ela tem, a partir daí ela ainda tem um tempo. Exato. Prescreve em quanto tempo depois dos 18 anos? Então, o estupro é porque vai depender do crime sexual praticado. Tá. Mas partindo do pressuposto de que foi um estupro de vulnerável, que é o crime mais grave que a gente tem, seria, dentro dos crimes sexuais, né, seria 20 anos. Então, ela teria, a partir dos seus 18, o início de um prazo de 20 anos para poder... Até 38. Então, para poder entender, né? Porque a pessoa que tem isso, ela faz o psicólogo, como a doutora falou. Nossa, achei todo um tratamento, só descobre depois ainda. Mas o grande problema é que, assim... E a prova? A prova é outro grande problema, mas, assim, dentro do direito penal... essa é uma lei prejudicial para o crime, para o autor, né, para o abusador. Então, essa lei ela não pode retroagir para alcançar fatos anteriores. Nossa, a primeira coisa que você aprende na faculdade. Exatamente. Então, na prática, o que significa isso? Significa que, em alguns casos, hoje ainda, a pessoa vai ver na vida adulta o crime que ela foi vítima prescrito, sem uma responsabilização criminal do autor, porque essa lei ela é relativamente recente. Então, ela não vai poder se aplicar a um fato que aconteceu há muitos anos atrás, antes da entrada... Por isso é importante, por isso é tão importante a divulgação de todas essas informações, para que a família até não fique com medo, receosa, vai destruir a família, não. Às vezes a família também, não por maldade, intencionalmente, não, deve ser coisa da cabeça da criança, não, ela viu alguma coisa na televisão indevida, eu vou prestar mais atenção nos canais. Não, imagina, como a doutora contou, de forma alguma, ele é uma pessoa, né,
assim, né, com uma reputação ilibada. Exato. E não, então é importante que a família, até vou colocar assim, investigação, mas que ela preste atenção, Exato. que ela acredite na criança e que, numa dúvida muito pertinente, não, assim, ela já vai e faça a denúncia, porque Exatamente. senão, olha quantos anos a criança pode ser abusada, né? Exatamente. E a outra pergunta que você tinha feito, que linka bem com esse comentário, é a questão assim do ambiente social, né? A delegacia que eu trabalhei, que eu lidava com esses casos, era uma delegacia que ela pegava bairros muito nobres e ela também pegava áreas um pouco mais carentes daqui da região sul de São Paulo. E os casos, eles se repetem em todas as famílias, seja uma família extremamente abastada financeiramente, seja uma família mais simples. Então, o crime contra a criança e adolescente, ele está presente em absolutamente todas as classes sociais, em todas as famílias. A grande questão que se coloca, às vezes, é o suporte que essa família pode fornecer para a criança. Então, às vezes, uma Sim, família um pouco mais abastada consegue ter um advogado particular acompanhando o processo, o inquérito, mas nada que a família mais carente não possa ter junto à defensoria mas o pública. abuso, Mas o né? crime em si, ele está É igual. presente E é em bem todas as parecido, né? famílias. Não tem. Sim. O que eu percebia, às vezes, de diferença é que, assim, eram muito comuns em família abastada, financeiramente, situações em que o abusador, ele estava ali dentro do lar, dentro de casa, muitas vezes é um padrasto que começou a conviver, e ele dava, na qualidade de padrasto, tio e tal, muitos presentes para aquela criança, porque é o que a gente falou agora há pouco. Dificilmente o abusador sexual de criança, ele vai praticar uma conduta com essa criança que vai causar um trauma físico muito grande. Como assim, Jaqueline, um trauma físico? A penetração do pênis na vagina, dificilmente ele, ou na região anal da criança, enfim, dificilmente isso vai acontecer nos primeiros contatos dele com essa criança, porque isso vai gerar um trauma físico, uma lesão. Às vezes a criança vai sangrar, vai machucar. Vai ficar evidente. Aquilo vai chamar atenção, ela vai parar no hospital, o hospital vai acionar a polícia. Então, veja, para esse Queria. abusador sexual, não é o caminho. Então, grande parte desses abusadores, eles vão se aproximar da criança com gestos que eles vão vender como sendo um gesto de carinho, né? Então, um Nossa, banho, que absurdo. fotos, passar a mão, é uma forma de fazer carinho, dar beijos. Então, são coisas que a gente tem que ensinar para as nossas crianças. Olha, ninguém pode dar beijo no seu peito, ninguém pode dar beijo nas suas partes íntimas. Aí cada criança tem um nomezinho que chama, Ensinar. né? Então, ó, ninguém pode dar beijo aqui, ninguém pode ficar pegando ali, né? Se alguém fizer, conta para mim, conta para uma pessoa de confiança. Tem que Pode contar ensinar, para a mamãe, né? não tem problema. Isso é Exato. uma. Olha, Mamãe tá aqui para te ajudar, a gente não vai brigar com você por conta disso, pode confiar. A criança, ela tem que se sentir confortável de contar, de saber que ela não vai tomar bronca porque alguém fez alguma coisa com ela, sim, né? Então, o abusador, ele costuma fazer isso, ele vende aquela conduta como um carinho para a criança, ele é uma pessoa muito querida sem para aquela informação a criança não e ele sabe. costuma presentear, agradar, para a criança gostar dele, né? Então, eu lembro de um caso de uma família muito rica que eu investiguei, que o abusador, ele dava muitos presentes para a criança, ele era padrasto. Quando ele foi morar com a mãe dessa menina, a menina tinha 6 anos. Então, assim, para quem já tem filho, 6 anos a criança já se vira relativamente bem num banho, colocar Sim, roupa e tal. E ele, como padrasto, alguém que chegou na vida da criança naquele momento, ficou estipulado naquela família que a criança só ia tomar banho a hora que ele chegasse, porque ele ia dar banho na criança. Estranho? Por quê? Exatamente. Já não te Já causa soa uma mal, já soa estranheza? mal. mas Não você é alguém sabe, que né? criou essa criança desde pequena e tal, alguém que chegou na vida dela agora Sim. e falou: ah, não, eu quero te ajudar, né, para a esposa, eu quero te ajudar e tal. Pode Vou ser um deixar. pai para ela. Pode deixar que quando eu chegar do trabalho, faço questão de te ajudar, eu dou o banho dela. Então, ele tomava o banho com ela, diz que já era uma menina de 6 anos, e para ela aquilo era um momento de diversão, porque eles brincavam. Só que essa brincadeira, na verdade, era um movimento de masturbação que ele fazia, ela fazer nele,
né? E aí ele brincava e falava e contava histórias em relação ao órgão genital dele, porque que Nossa, é mudava. premeditado. Só que a Credo. criança achava aquilo engraçado, porque tinha todo um lado lúdico que ele contava para ela. E ele era um cara muito legal para ela, muito legal para a família, dava muitos presentes, A dava mãe, olha, ele se importa, e tudo ele exato, traz ele um cuida, presente. exatamente. E aí, no final das contas, o caso dessa menina também só chegou ao nosso conhecimento também via escola. Olha como a Via escola é escola. Escola é importante. importantíssima. Porque essa menina tinha uma irmã por parte de pai, uma meia-irmã, né, por parte de pai. E aí, aos finais de semana que ela ia passar com o pai biológico, o pai pegava as duas irmãs no mesmo final de semana, né? Eram irmãs da mesma idade que ele teve com duas mulheres Mulheres diferentes. diferentes. Então, ele pegava as duas irmãs no mesmo final de semana para elas conviverem. E aí, essa que era abusada não sabia, não entendia que era um abuso, adorava o padrasto. Eu lembro que ela chamava ele de papito. Quando ela falava comigo dele, ela chamava dessa forma carinhosa, porque ela adorava ele. Quando ela estava brincando com essa meia-irmã dela, ela foi ensinar a meia-irmã dela uma brincadeira que o papito ensinou para ela. E que brincadeira era essa? De introduzir na vagina lápis de cor. Que ele Nossa. ensinava ela que aos poucos ela tinha que ir introduzindo objetos cada vez maiores, porque um dia eles iam fazer uma brincadeira muito especial, só eles dois. Nossa. E ela foi ensinar isso para a irmã. Só que a irmã não achou nem um pouco legal essa brincadeira. Falou, não quero brincar disso, e morreu o assunto. A irmã, na escola dela, da irmã, elas estudavam em escolas Sim. diferentes, comentou dessa brincadeira. Falou, minha irmã falou de uma brincadeira assim, assim, assado. Aí chamaram o pai e falou, olha, sua outra filha está ensinando uma brincadeira assim para a irmã. Acho bom você verificar o que está acontecendo. Então, veja, não foi nem a escola da vítima. Foi a Nossa. escola da Como a irmã história se dela, estende. que acionou o pai, que nos procurou. E aí, quando a gente foi fazer a oitiva da menina, eram relatos e relatos e relatos. Viagem de barco que eles faziam. Ele tinha um barco, eles viajavam só os três. E ela contava histórias de abuso dentro desse barco. Então, veja assim, tudo por conta de alguém que prestou uma atenção. Quer dizer, e se a escola da irmãzinha não prestasse atenção, né? Não desse... Por Entendi. outro lado, numa família mais simples, a gente pegou um caso de um abusador sexual em série de meninos. Ele abusava meninos de 5 a mais ou menos Era 9 isso que eu anos ia de perguntar. idade. Tem muito de menino também. Então, Qual a porcentagem? Mais de menino, eu creio. normalmente, os casos sexuais envolvendo meninas, eles acabam chegando mais ao conhecimento da delegacia. Quando a gente vai apurar o tema, tem várias teorias para isso, mas muitas têm relacionadas à própria questão do machismo. Masculinidade frágil também. Dos homens se recusarem a Sim, sim. denunciar para não se exporem. Homens, leia-se aqui meninos, né? Sim, Mas sim. deles se recusarem a denunciar, ou a própria família, por uma questão de machismo, não querer dizer que o filho deles foi abusado sexualmente. Então, acabava chegando muito menos casos para a gente de meninos, crianças e adolescentes do sexo masculino sendo abusados sexualmente, mas não é que não exista, é que muitos casos Falta são denúncia, né? notificados, falta denúncia, acho que por conta até dessa estrutura ainda muito patriarcal, muito machista que a gente vive. Então, se para uma mulher, para uma menina já é difícil denunciar, Para um menino. imagina para um menino. Sim. E aí, para mim, ficou muito marcante esse caso, que esse abusador, ele só abusava de meninos. O público alvo dele eram meninos, mais ou menos dessa faixa etária de 5, 6 anos até 11, não passava disso. E aí... Justamente para não haver defesa, né? Resistência, né? Exato. E ele era um cara classe média alta, esse abusador, né? Mas as crianças, elas eram de uma comunidade muito carente de uma cidade aqui no entorno de São Paulo, da Grande São Paulo. E aí, o que ele fazia? Ele se aproximou da empregada doméstica dele, que morava nessa comunidade, falou assim, eu quero ajudar a sua comunidade, quero levar cesta básica, presentear o pessoal, me introduz lá na sua comunidade que eu quero ajudar esse pessoal. E ele começou a frequentar aquela comunidade como alguém que fosse caridoso. E Sim. aí ele presenteava as famílias com cestas básicas. Um serviço social, né? As crianças com alguns brinquedinhos. Pra você ter noção, quando a família tinha casos
em que quando a família queria comprar uma televisão e não tinha dinheiro, ele comprava no cartão dele e financiava para a família. Então, tipo assim, eu compro no meu cartão, você vai me pagando quando você puder. Então, ele fazia de tudo, dava cesta básica, dava presentes para as crianças. Tinha criança que ganhava videogame, bicicleta, que eram presentes assim, inatingíveis para eles Sim, financeiramente. sim. E aí ele se aproveitava dessa questão da pobreza financeira. Muitas vezes eram mães solteiras, com muitos filhos, que precisavam de qualquer suporte, que eram Às vezes mães. trabalham fora, os filhos ficam em Exatamente. casa. Mães que não tinham suporte, não tinham um grupo de apoio. Então, qualquer pessoa que viesse para querer ajudar, toda ajuda era muito bem-vinda. Então, ele se aproveitava desse contexto e chegava toda sexta-feira. Ele ia lá à tarde, final do dia, pegava 3 meninos e levava para passar o final de semana com ele. E tinha fila, os meninos faziam fila. Cada final de semana ele tinha que revezar os meninos que ele levava, porque os meninos lá faziam fila para ir passar o final de semana com ele, Lógico, ele é muito porque legal, ele dá era muito legal, presentes. ele dava presente, ele dava videogame, Sim. ele era um cara que frequentava clubes famosos, clube assim de piscina e tal, né? Ele era sócio de Sim. clube bacana, então ele levava as crianças para o clube, passei em McDonald's, que eram coisas que não estavam na realidade daquelas crianças. Então, os meninos disputavam para ver quem que ia passar o final de semana com esse cara. E como que o caso chegou pra gente? Esse cara, ele tinha um filho adulto já, da idade adulta, que nunca revelou ter sido abusado pra gente, momento nenhum. Mas esse filho, ele namorava uma moça que ela, sim, disse ter sido abusada quando criança. E ela virou pra ele e falou assim: o comportamento do seu pai não é certo. O seu pai tá fazendo alguma coisa de errada com essas crianças. Ela Não é percebe. normal o seu pai, um homem adulto, solteiro, todo final de semana encher a casa de criança. Não é normal isso. Eu acho que seu pai tá fazendo alguma coisa errada. E ele foi atrás com ela na casa do pai, uma hora que o pai não estava, encontraram um pendrive nessa casa e levaram na delegacia esse pendrive. No que eles levaram assim o pendrive que eu abri, eram inúmeras fotos pornográficas desses meninos, Muitas crianças. mantendo relações sexuais entre si, tanto no apartamento em que ele morava, como numa casa de praia que ele tinha, para onde ele também levava essas Nossa, ainda na casa crianças. de praia. E aí levaram essas fotos pra gente. A partir disso aí, a gente iniciou um trabalho de investigação, mandado de busca, mandado de prisão, porque a princípio essas fotos elas foram apresentadas pelo filho, né? Então a gente pediu um mandado de busca para buscar outros elementos legalmente embasados, né? Assim, quando eu fui cumprir o mandado de busca na casa desse suspeito, ele tinha, sabe aquelas cenas de filme que você tem um quarto de abusador? Ele tinha um quarto assim, era um quarto com tudo que você pode imaginar que um menino de 6 a 11 anos poderia querer. Videogame, todas as figurinhas de Nossa. futebol, de Pokémon, de super-herói. Tudo que um menino dessa faixa etária gostaria de ter, tinha naquele quarto. Tudo. Nossa. E aí, no meio dos brinquedos, no meio de tudo, tinha objetos sexuais, tinha camisinha, tinha pênis de borracha, enfim, no meio das coisas lúdicas, dos brinquedos, você encontrava objetos Nossa, como se fosse sexuais, brinquedos também, como se fosse ali tudo. naturalizando aquele objeto Nossa. ali. E aí, quando a gente conseguiu identificar algumas dessas crianças, né, porque eram muitas, aí a gente foi nessa comunidade, conseguimos identificar algumas crianças, trouxemos, fomos fazer a oitiva, e os meninos, eles não admitiam nenhum tipo de abuso. Era muito interessante, Nossa. porque o menino, eles eram novos, eles sabiam que tinha alguma coisa errada, mas E a eles já cultura tinham aquele também. brio masculino de eu não fui abusado, sabe? Então, era muito engraçado, que eu chamava um a um na minha sala para fazer a oitiva, o depoimento especial deles, e aí eles falavam assim para mim: comigo, tia, não aconteceu nada. Agora, sabe aquele ali que tá ali fora, na sua sala, o fulano? Não Com acredito fulano ele nisso. fazia, com fulano ele fazia isso, mas comigo nunca deixei me encostar. Comigo, ó, não acontecia Pra não quebrar a nada. masculinidade. Aí eu chamava o fulaninho que tava lá fora, e o fulaninho entrava: não, tia, comigo nunca Mas que aconteceu o que nada. tava aqui Mas dentro. esse que saiu daqui, ele já fez isso, aquilo outro. E aí um depoimento ia meio complementando o Encaixando. outro. E aí você via que, na verdade, os Todo meninos, mundo. eles já tinham essa carapaça, assim, de querer se proteger a masculinidade deles, meninos de 6, 7
7, 8, 9 anos já tinham essa. Eu não fui Essa abusada, postura. mas Caramba. aquele ali foi. E aí, no final das contas, ele ficou, esse autor ficou preso, foram várias denúncias, né? Vários estupros de vulnerável contra várias crianças em E ele comercializava também? A princípio, ele mantinha para ele essas fotos. A gente não conseguiu, no momento inicial, mostrar a comercialização, mas ele foi responsabilizado pelo estupro de vulnerável, por produzir as fotos, né? E ele também armazenava fotos de outras crianças. E aí ele ficou preso por conta dessa sequência de crimes, mas me chamou muita atenção isso. Os meninos, eles já tão pequenos, eles já tinham uma resistência muito grande em denunciar. E as mães, algumas mães de alguns desses meninos, recriminaram a nossa conduta policial de estar investigando esse crime, porque ele era um cara muito bom, que ajudava as Muito famílias. bom. Eu ouvi isso. Teve uma que me perguntou exatamente essa frase assim: vocês não têm nada mais grave para vocês investigarem? Mais A grave? polícia não tem mais nada para fazer do que ir atrás de uma pessoa tão boa como seu fulano? Aí eu abri o inquérito e mostrei as fotos, porque assim, ó, eram fotos muito impactantes. A gente Sim. estava evitando expor isso, né? Eu, como mãe, fico Até para, pensando. olha, Eu falei: você acha que é uma pessoa assim tão boa faz algo assim com seu filho, sabe? Então, por que eu contei essas duas histórias? Porque no final das contas, independente do ambiente, para quem está de fora, normalmente são pessoas muito boas. São pessoas muito bem relacionadas na sociedade, com empregos estáveis. propositalmente, Não né? está escrito, Exatamente. né, abusador de crianças. Normalmente, e na maior parte dos casos, são pessoas muito bem aceitas na sociedade, muito bem colocadas, que falam bem, não precisam ser colocadas financeiramente. Às vezes uma pessoa pode ser um abusador até com condição financeira mais baixa, mas é um cara muito simpático, muito acessível, que conversa com todo mundo. Jamais. Você nunca vai desconfiar daquela pessoa, vai confiar dessa pessoa frequentar a sua casa, a sua família, deixar seu filho com ele. Então a gente tem que ter atenção para esse tipo de situação. Não é desconfiar que ninguém pode ser bom. Claro, existem muitas pessoas boas no mundo, mas o desconfiar até certo limite. Por que um homem adulto de quase 60 anos vai querer ficar cuidando do monte de filho Solteiro. dos outros no final de semana, ao invés de aproveitar a vida dele, sair para jantar com amigos, com colegas, vai querer ficar enchendo a casa cuidando de criança, sabe? Por que um homem que passou o dia inteiro no trabalho, cansado, vai chegar em casa à noite e fazer questão de dar o banho da enteada, que ele acabou de conhecer, não é uma enteada que ele criou Estranho. a vida inteira. Então, são pequenas coisas que nós, enquanto pais, enquanto mães, irmãos, enfim, a gente tem que ter essa anteninha ligada, falar: olha, isso aqui tá estranho. E às vezes a criança muda o comportamento, dependendo da pessoa. Ela: olha, eu não quero ir mais na casa do vovô, não tô gostando das brincadeiras do vovô. Então a gente tem que respeitar e dar voz, ouvir o que a criança tem para falar. Ensinar, né? Exato. Como a doutora falou. E outra coisa, as escolas, elas estão preparadas para isso? Há cursos para isso, tanto na rede pública como na particular? Como acontece, como a doutora percebe que acontece nas escolas, para que os professores possam ajudar, os diretores possam disponibilizar esse curso? Tem algum curso gratuito para isso? Como está isso atualmente? Olha, eu não sei te dizer se há um curso gratuito, mas existem treinamentos que podem ser feitos administrativamente, internamente, e é muito importante que as escolas façam, porque ó, só nesse breve encontro que a gente está tendo aqui, quantos casos eu citei que a Sim. escola teve um papel fundamental na Fundamental. denúncia, né? Então é muito importante que as escolas públicas e as particulares elas tenham um foco de treinamento dos seus profissionais para uma escuta dessas crianças, de um relato livre, sem nenhum tipo de indução, mas que realmente ouçam e validem a narrativa dessas crianças, porque muitas vezes a escola é o único local em que elas vão conseguir Ser ser ouvidas. É o ouvidas, local vão que elas conseguir passam esse mais tempo, socorro. né? Exato. Recentemente eu gravei alguns vídeos para uma empresa que ia justamente fornecer esse tipo de treinamento para algumas escolas. Então, eu acredito que essa tenha que ser uma preocupação em todas as escolas públicas e privadas, porque é uma realidade.
E não só quando se fala de crime sexual, o crime de maus tratos, ele também é muitas vezes identificado na escola. É a escola que vai ver a quantidade de faltas que aquela criança está tendo, por que Sim. que o fulaninho falta quase um mês inteiro, por que que ele vem, ele Chegou chega machucado, né? machucado, por que que ele é todo acuado, o rendimento escolar dele caiu, o que está acontecendo com essa criança? Um pouco antes de eu sair da delegacia para ir para o sindicato, eu me deparei com um caso de maus tratos de um menininho de 3 anos, e o caso chegou pra gente por conta do hospital, porque o menino já deu entrada morto no hospital. Professores, médicos, todos estão. Exatamente. Esse caso desse menininho era um padrasto que agredia ele fisicamente, e cada vez que socorria ele, socorria num hospital diferente. Justamente Nossa, para não mas eles chamar são atenção, ardilosos, né? porque se toda hora o menino dá entrada no mesmo hospital O machucado, hospital talvez fica em algum ciente ali, momento né? alguém do hospital fosse falar: "Ó, tá tendo alguma coisa errada". Então, quando eu peguei o caso para investigar, esse menino, se não me falha a memória, ele tinha sido socorrido já 3 vezes em hospitais diferentes. E o hospital que ele deu entrada no dia do óbito, já era um outro Nossa, hospital. faleceu. E aí ele faleceu com múltiplas lesões e tal. E aí a narrativa no dia lá do padrasto foi que ele teria caído no banheiro sozinho. Mas assim, a forma que o menininho tava, não tinha como você se machucar tanto num tombo sozinho do banheiro, sabe? E aí a gente pediu perícia, tudo. E ao longo da investigação, a gente não conseguiu fazer flagrante nesse cara. Quando o caso chegou para mim, já tinha passado um período e ele já não estava mais. Eles moravam dentro de uma comunidade aqui na Zona Sul e ele já tinha fugido para outro estado na época. E aí, mas quando a gente foi fazer as investigações, uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente estava falando de escola, eu oficiei a creche que ele estudava e tinha um histórico muito grande de faltas dele nessa escola. Então, ele faltava, assim, 10 dias seguidos, e aí, quando voltava, aparecia muitas lesões. Então, na agendinha dele, tinha muitas perguntas. Ó, mamãe, o fulaninho tá aparecendo com muitas lesões, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? E tal, e a mãe justificava, ele se machucou brincando com o irmão, que ele tinha irmão mais velho. Justificava, mas Justificava. ela sabia das agressões. Então, Sabe, gente, a não. gente estava conduzindo, eles dois, o casal, os dois foram denunciados. A última movimentação que eu vi desse processo, eles estavam denunciados no tribunal do júri. E a mãe foi denunciada pelos maus tratos na modalidade omissiva, porque a princípio ela não maltratava, ela não praticava conduta, Sim. mas Era conivente ali, né? a investigação mostrou que assim, não tinha como ela não saber o que estava Sim. acontecendo ali. No dia da morte do menino, ela estava trabalhando, mas a princípio não tinha como ela não saber de todo aquele histórico. E as justificativas na agenda muitas vezes eram escritas por ela, né? Então, ele se machucou brincando com o irmão, ele se machucou brincando com o irmão. E aí, por que eu falei disso? Porque talvez a escola, se tivesse acionado o conselho tutelar, o Ministério Público na época, teria evitado a morte dessa criança. Sim. Mas ninguém foi acionado. Foi tudo levado falou que caiu, falou que caiu. Então, a gente precisa, né, enquanto servidor público, enquanto professor, né, não necessariamente da rede pública, a gente tem pequenas vidas ali nas nossas mãos, a gente Sim. precisa ter esse cuidado, esse olhar, né? Por que que a menina está faltando tanto? Por que que ele chega sempre tão machucado? E era um menino que estava mais acuadinho. Então, são sinais que a criança dá e que, se tivessem sido percebidos, poderiam ter evitado a morte dessa criança. Não evitou, ele É veio a óbito. preciso cuidar e ter todo um olhar para os sinais, tanto da escola, do familiar, da pessoa, Exato. da mãe, né? Exato. Etc. Sinais, muita instrução para a criança, a percepção ali, estar de olho. Isso é muito importante, tanto Exatamente. a mãe como a escola, enfim. Agora eu queria entrar num outro assunto que também me chamou a atenção aqui,
é falado muito do abuso, da agressão contra a mulher, né, vamos falar mais um pouco disso, sim, mas esse abuso psicológico, porque eu já vi fatos, por exemplo, de agressão: "Não, não, ele não me bateu, ele só me empurrou, fui eu que bati com a cabeça lá". Mas, às vezes, fora a agressão física, essa agressão psicológica, que às vezes a mulher vai sofrendo e não detecta ou acha que é aquilo mesmo. Como acontece? Como a mulher pode detectar isso, perceber? Qual a atenção que ela tem que ter para isso? Porque vai progredindo, não vai? Começa com uma palavra Sem e dúvida. depois se torna diário. Como ocorre? Como é o psicológico, esse abuso psicológico? Como acontece essa violência psicológica? Quando a gente fala em violência contra a mulher, principalmente no âmbito doméstico, é muito comum que se associe essa ideia da violência à violência física, né? Não, meu marido nunca foi agressivo comigo, nunca me bateu, mas já ameaçou, já xingou, já fez várias outras coisas, mas muitas mulheres interpretam que a agressão é só aquela agressão física, é o bater, o xingar, o puxar o cabelo, é empurrar, e não é só isso. A Lei Maria da Penha, ela traz lá um rol exemplificativo de violência contra a mulher e ela fala na violência física, sim, mas ela também fala na violência moral, na violência psicológica, na violência patrimonial e na violência sexual. Então, não precisa que a agressão ela culmine ali numa violência física para a gente dizer que essa mulher está sendo agredida no seu lar. Então, é muito importante que a mulher ela fique atenta ao que a gente chama de ciclo da violência, que é exatamente isso que você falou. Muitas vezes o relacionamento ele começa, dificilmente no primeiro encontro o agressor ele já vai se mostrar esse agressor, Ao né? Muito contrário, pelo né? contrário, é um príncipe, né? Nos primeiros encontros, naquele início de relacionamento, ele desenha ali uma figura do homem idealizado por ela, e é por isso que ela vai se envolver com ele. E aí esse ciclo se inicia. Esse ciclo da violência doméstica ele normalmente ele passa por 3 fases. A primeira fase é aquela fase que a gente chama de fase de tensão. É quando aquele começa a ter mais atritos no relacionamento, mais discussões, mas até aquele relacionamento tá mais tenso, mas até aí nada criminoso aconteceu. Essa fase ela costuma evoluir para um segundo momento, que é o momento da agressão, que é o momento em que esse marido, companheiro, namorado, ele realmente vai partir para uma agressão. Essa agressão pode ser uma agressão física, mas antes disso pode ser uma agressão verbal, por exemplo. Ele pode xingá-la, né, usar palavrões, ofendê-la moralmente, chamar de nomes feios, né? Vagabunda, você não serve para nada, ninguém vai te querer. Se eu te deixar, você vai ficar sozinha, você vai passar fome. Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém, que é a ameaça, eu te mato. Antes de você se envolver com outra pessoa, eu acabo com a sua vida. Então, esse momento, que é o momento da agressão, ele pode ir aí desde essas injúrias, que são os xingamentos, as ameaças, e aí isso vai para um terceiro momento que é denominado de lua de mel. O que que é essa lua de mel? É o momento em que aquele príncipe do início do relacionamento ele ressurge, né? Então, na lua de mel, o cara vem e fala: Ah, desculpa, eu errei, eu pisei na bola, olha, foi um fato isolado, isso não vai acontecer de novo. E aí o cara vai atrás do ponto fraco, aí fala: Ah, vamos sair para jantar, vamos fazer as pazes, eu vou entrar para a igreja, eu vou procurar um psicólogo, eu vou me tratar, foi a última vez, isso nunca mais vai acontecer. E aí a mulher aceita e reata esse relacionamento. E esse ciclo ele se repete. Então, esse momento da lua de mel, muitas vezes é o momento em que a mulher ela vai lá na delegacia e ela pede para retirar a queixa, que é um termo popularmente usado. Fala, muitas vezes no momento da agressão elas vão lá, fazem um registro do boletim de ocorrência e aí chega essa fase da lua de mel, que é o momento em que o casal se reconciliou e ela volta para a delegacia e fala: Doutor, eu quero retirar a queixa. Tecnicamente a gente fala que é a retratação Retratação. nos casos que a lei permite, como uma ameaça, por exemplo, se admite a retratação, né? Em crimes como a lesão corporal não tem como. Mas sempre chega, sempre tem alguém lá: vim retirar a queixa, ou vai atrás dos advogados, né? Doutor, vai lá retirar a queixa, não quero mais aquele processo, pede para encerrar, diz que eu não quero mais. Perdoei. Perdoei. Em que fase que acontece isso? É nesse momento da lua de mel, que o cara vai prometer que vai mudar, que foi a última vez. Olha, Principalmente quando fez o boletim de ocorrência. É. Ele
volta a ser príncipe, né? Exato. Uma semana Aí, depois. vai lá, ó, diz que você não quer mais a protetiva, pede para retirar a protetiva, né? Então chega essa fase da lua de mel, é esse momento em que aquele príncipe do início do relacionamento, ele vai ressurgir prometendo mundos e fundos. Só que isso ele não vai durar muito tempo. E aí esse ciclo ele vai se Não repetir. A perdura. gente vai voltar para a fase da tensão, vai voltar para a fase da agressão. O grande problema do ciclo da violência é que cada vez que esse ciclo se repete, ele tende a se agravar. Então, o que antes começou com um xingamento, uma ameaça, vai começar a progredir para um empurrão, um tapa, um puxão de cabelo, uma facada e vai Nossa, culminar no feminicídio. sim. Então, em grande parte dos casos, é muito importante que esse ciclo da violência ele seja cessado logo, porque a tendência é que realmente ele se Piora. agrave. Dificilmente a primeira explosão de violência de uma pessoa vai ser de cara o feminicídio. Normalmente, o feminicídio ele é Gradativo. gradativo, ele vem de um histórico de abusos de violência, que começaram muitas vezes ali com uma violência psicológica, com uma violência Então, uma moral. pergunta que eu até já me perguntaram, já comentaram, que é muito importante falar tanto para o advogado, como eu insisto em falar para a sociedade também. E quando esse caso se perdura durante anos dentro dessa violência, desse abuso psicológico é moral ou financeiro. Ai, eu nunca bati nela. E não só dentro de casa, mas também no trabalho, né? Às vezes a pessoa presta serviço para aquele cliente, então a mulher depende muito daquela venda, de assessoramento, enfim, ou é chefe dela, ou às vezes nem é chefe, é uma pessoa apartada ali de dentro da empresa, mas é um cliente durante anos e anos, ele vem gritando com aquela vendedora. Eu falo vendedora, gente, mas pode ser uma médica, um advogado, enfim. Ele vem gritando e grita. Como ela faz prova disso? E como ela, tantos anos, porque é difícil essa prova, né? Já é mais complicado, mas acontece durante anos e anos, tanto verbal, né? Como eu disse, moral, patrimonial. Eu já ouvi falar de um caso que o cliente foi pressionando, não, você errou aqui, então você paga. E a pessoa começou a fazer reiterados empréstimos para pagar um suposto erro. O que gritava, ameaçava, olha, se você não fizer... Tem isso também, como acontece para nós não ficarmos só no âmbito domiciliar, sair um pouco, porque às vezes a pessoa, não, é normal, é cliente assim mesmo, patrão é assim mesmo, pode acontecer, né? Pode. O crime de violência psicológica ele é muito novo no nosso ordenamento jurídico, ele é de 2021. Agora. Então, apesar da gente falar da violência psicológica há bastante tempo, a própria Lei Maria da Penha ela é de 2006, ela já falava em violência Eu estive com ela. Então, ela já, muitos anos atrás. A lei ela já falava em violência psicológica desde 2026, mas o tipo penal, crime de violência psicológica, ele vem em 2021. Super novo. Super novo. Então, o que a gente tinha é que a gente encaixava muitas vezes condutas que traziam uma violência psicológica, uma afronta psicológica em outros crimes. Então, era muito comum você tipificar uma violência psicológica dentro do crime de ameaça, porque não existia o crime de violência psicológica. Então, você, determinada... Para atender, para poder porque a ameaça não deixa de ser uma violência psicológica. Sim. Um crime muito comum também era o stalking. A perseguição. A perseguição, ela não deixa de ser uma violência psicológica, embora a gente tenha ali o crime de stalking. Então, muitas vezes a gente trabalhava com outros crimes, e aí em 2021 a gente... Para complementar, para poder em 2021 tipificar. a gente veio trazer realmente o crime. Agora a gente tem um crime de violência psicológica. A questão probatória no crime de violência psicológica, ela realmente é muito delicada, porque como que se comprova, né, a violência psicológica? E a grande questão é que muitas vezes quando você consegue comprovar a violência psicológica, quando aquela violência ela começa a se materializar fisicamente, então aquela mulher ela sofre tanta pressão psicológica naquele relacionamento, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento doméstico, tanta pressão que aquilo começa a ter repercussões físicas nela. Então ela começa
a ter doenças físicas, ela começa, sei lá, a ter um problema de pele por conta daquele estresse, ela começa a ter tremores. Aí isso aí já começa a se materializar no mundo físico. Muitos doutrinadores até já começam a dizer que nem é só uma mera violência psicológica, já tem até uma lesão corporal aí. Sim. A Então, lesão corporal entra na saúde na saúde. da mulher. Então já tem alguns Nossa, doutrinadores que começam até a falar que dependendo da intensidade e de como aquilo repercute já no físico da e pessoa. perdurando também, né? Exato. Muitos anos Então, ali. assim, a questão probatória, muitas vezes na violência psicológica, como que a gente acabava fazendo? Muitas vítimas traziam para a gente laudos acompanhando, falaram, olha, de uns tempos para cá eu precisei começar a fazer terapia, olha, comecei a tomar remédio, para tentar mostrar como que aquele relacionamento estava abalando. Uma forma de provar, né? Além, óbvio, dos meios tradicionais, testemunhas, etc., mas acabava que elas buscavam, até através de seus advogados, corroborar aquela narrativa por outros meios. Então, era muito comum trazer laudo médico, relatório de psicólogo, só que muitas vezes eu já vi isso desdobrar em até lesão corporal, porque aquilo se tornou tão grave que acabou trazendo até lesão corporal, e às vezes dependendo da perícia realizada, mostrava-se até uma lesão corporal grave, porque muitas vezes tinha até repercussões maiores, porque impossibilitava ela de exercer sua profissão, enfim. Então, realmente é uma questão delicada, que não é uma conta matemática, não é algo fechado, mas acho que toda forma probatória é válida para corroborar essa narrativa dela, desde testemunhas que falem, olha, o fulano chegava perto, ela se tremia, você já via que parecia que a alma saía do corpo, ficava branca, sem voz, pálida, só do fulano chegar perto ela já ficava nervosa. Ela atrasava 5 minutos para sair do trabalho, já tinha 10 ligações lá no ramal do escritório. Sim. Então eram coisas assim. E geralmente contra a mulher, né? Sim. A própria violência psicológica, ela é tão focada na mulher que quando o tipo penal veio, ele fala em violência contra a mulher. Então, a princípio, a gente nem tem o crime de violência psicológica praticado contra o homem. O tipo penal, ele fala violência praticada contra a mulher. Contra a mulher. Uma vez que, é óbvio que eventualmente a gente pode ter um homem que vivencie uma situação dessa de violência psicológica, mas como a regra são mulheres, o próprio tipo penal, ele vem praticado contra a mulher. O sujeito passivo nesse tipo penal é a mulher. É a mulher. Eu ressaltei porque muitas mulheres, né, até advogadas, que são pessoas bem esclarecidas, né, sobre os seus direitos, passam por isso. Clientes fazem isso, né? Sim. Minha causa não saiu, e agora tal, aquela coisa toda. E reiterada, eu conheço uma advogada que ela passou isso 16 anos com uma pessoa, com um cliente, porque o processo perdurava e as agressões, né, os abusos também perduravam ao telefone, aquela coisa toda, tanto com advogadas, como o pessoal de vendas também, a mulher de vendas também já vi, Sim. E aí ela não toma nenhuma atitude porque ela nem sabe que isso existe. Então, falando aí para advogadas, mas também para as mulheres da sociedade em geral, é muito importante detectar isso, quando detecta, começar a fazer provas disso, para que realmente surja os efeitos legais, né? E é isso aí, bastante informação. Eu acho importante, sabe, falar bastante sobre isso e perguntar, porque muitas pessoas, às vezes até sabem, mas vai acontecendo e ela não tem nem percepção. Quando ela vai perceber, já está doente, como a doutora falou, e etc. e tal. Agora, eu queria falar um pouco do seu trabalho, né? Como presidente, que está à frente dos delegados, todo mundo no meio jurídico fala do seu trabalho, da sua luta e vai assim atrás, mesmo tem até um vídeo aqui que ela foi em Brasília, né, com a participação de mais de 700 advogados. Sim, delegados. Advogados não, desculpa, delegados, eu estou tão acostumado com os delegados. Na verdade, esse vídeo acho que a gente vai passar, foi bem recente. Na verdade, ele foi um vídeo aqui foi de maio, né?
Não, foi Dessa semana? 5 de junho, alguma coisa isso. assim? Mas foi aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Semana passada, nossa diretoria também esteve em Brasília, porque teve a derrubada do veto da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. O presidente ele vetou alguns trechos que eram muito importantes para os delegados de todo o Brasil. Hum. E aí a nossa diretoria também esteve lá no Congresso Nacional para trabalhar a questão da derrubada dos vetos, junto com a nossa entidade de âmbito nacional, que é a DEPOL do Brasil. E a gente vem reiteradas vezes trabalhando nas diversas esferas de poder, seja aqui no âmbito estadual, seja lá em Brasília, para a defesa dos direitos e prerrogativas dos nossos delegados, porque é uma profissão que eu reputo de extrema importância no cenário hoje. E que tudo reflete na Uma sociedade, das né? grandes preocupações sociais hoje, quando você pergunta para qualquer um do povo, qual que é a sua grande preocupação social hoje? Muito certeza que muitos vão responder segurança pública. Segurança Segurança pública. pública. E como que você trabalha a segurança pública? São com os profissionais, são com os operadores, os delegados, os investigadores, E o escrivães. delegado é o primeiro que Sim, recebe aquela dor da população, exato. da sociedade. O delegado é quem vai estar ali na frente, a gente fala, é o primeiro garantidor, né? Primeiro Então, é garantidor. ele que vai fazer aquela análise preliminar do caso, a tipificação, se é caso de flagrante, se demanda uma instauração de inquérito para uma apuração um pouco mais A detalhada. proximidade no primeiro Exato. momento. De você ir ao local. Assim, é uma profissão extremamente instigante. Eu gosto muito da profissão, porque você consegue realmente unir esses dois mundos. Você tem o mundo jurídico, que são os papéis, o estudo, o tecnicismo, e você tem esse mundo prático. Então, quando eu falo de um homicídio, eu não estou só ali lendo e vendo fotos. Eu fui no local, eu Sim. falei com a família, eu vi o cadáver, eu estive no ambiente, eu senti tudo aquilo que permeou aquele crime. Então, é uma profissão muito instigante. É uma profissão que ela demanda todo esse profissionalismo do delegado, então ele precisa estar em constante aprimoramento, fazendo especializações, cursos, se especializando dentro das áreas. Você vê, Não é só passar no concurso. não é passar O no... concurso é o Sim, começo de e você tudo. tem delegados que se É. especializam cada um no seu ramo, né? Eu, particularmente, eu gosto de crimes contra vulneráveis, então eu busco minha especialização, crimes contra mulheres, crianças. Outros já gostam de trabalhar com lavagem de dinheiro, outros já gostam de trabalhar com crimes de drogas, roubos. Então, você vai criando ramificações e especializações para ter esse trabalho cada vez mais aprofundado. Mas, na contramão disso tudo, a gente sente falta do governo valorizar esse trabalho. Porque falar em segurança pública sem passar pela valorização do profissional que trabalha na segurança Sim. pública é um discurso vazio. E como que eu valorizo hoje esse profissional? E aí a gente fez esse trabalho que você citou agora há pouco. Nós fizemos um trabalho, contratamos uma empresa especializada nisso, e ela fez uma entrevista com mais de 700 delegados aqui do estado de São Paulo para verificar realmente quais são as principais demandas do delegado aqui no estado de São Paulo hoje. E aí pedimos para ranquear 3 dos principais tópicos que o atual governo deveria focar. Em primeiro lugar, em disparada, ficou a questão da valorização salarial, que a gente tem hoje um cargo que é um concurso público extremamente concorrido, que o muita responsabilidade. Você precisa, hoje, um delegado de polícia, ele precisa ter 3 anos de prática jurídica para poder fazer o concurso, concorrer com inúmeras pessoas. É um Que é concurso extremamente difícil. concorrido, composto por várias fases. E aí, a hora que ele entra na carreira, ele tem um salário muito aquém de um salário de um promotor, de um juiz e até de delegados de outros estados. De outros estados também? Para se ter noção, no ranking nacional que a gente faz pelo sindicato, para servir de parâmetro, o salário do delegado de São Paulo está em 22º lugar na federação. Então, se pensar... Nossa, que tudo isso. 20º? No Brasil aqui. 22º. Então, pensar em São todos Paulo, os... né? São Paulo é o estado que tem maior arrecadação financeira Sim, do maior país, de rentabilidade do longe, país. e é o estado que é um dos que pior remunera o seu delegado de polícia. Então, você tem um Nossa. estado que é um concurso extremamente concorrido, super difícil, delegados extremamente gabaritados, que pagam um dos piores salários. A consequência disso é que a gente não consegue reter nossos profissionais aqui. O déficit de policiais civis no estado de São Paulo
estava beirando os 40%. Agora, com a nomeação recente de 4 mil policiais, reduziu de 17 mil para 13 mil, mas ainda é um déficit extremamente alto. E isso tem uma relação muito grande com essa questão salarial. Os delegados, investigadores e escrivães, eles têm salário aqui abaixo da média nacional. E aí isso faz com que o profissional que está aqui, que é gabaritado, ele seja aprovado no concurso para outras instituições dentro do estado de São Paulo ou para outras polícias civis de outros estados que remuneram melhor. Então, o tópico número 1 que foi eleito pelos nossos profissionais foi a necessidade de valorização salarial por parte do governo, já que é um governo que tem essa pauta de segurança pública, nada mais justo do que a valorização do seu profissional, porque só um profissional bem valorizado vai se manter na carreira, vai se especializar, vai ficar aqui. O segundo tópico foi justamente contratação dos profissionais. Os nossos policiais, eles estão sobrecarregados, eles estão acumulando inúmeras funções. Enquanto entidade de classe, no ano passado, a gente rodou algumas cidades do interior, tem delegado de polícia que chegava a acumular 20 cidades. Então, como que você vai conseguir administrar 20 cidades? Ainda que eu esteja falando de, são cidades pequenas, tudo bem, mas são 20 cidades. Sim. Então, se eu tenho 2, 3 flagrantes simultâneos em cidades diferentes, como que eu administro a lavratura desse auto, né? Pensa você como advogado, você não gostaria de estar numa delegacia com a presença física de um delegado e conseguir despachar tete a tete? Sim, com certeza. E a realidade hoje não permite isso, os delegados estão acumulando várias cidades. Aqui na capital a gente também tem muitas acumulações, mas normalmente são dentro da mesma unidade. Então, ao invés de eu administrar um cartório com 400 inquéritos, eu administro 2 cartórios e aí fico com quase 1.000 inquéritos. 1.000 inquéritos? Um delegado, sabe? Então, como que você consegue fazer? Porque a investigação, ela é complexa. Eu preciso olhar o inquérito, deliberar, investigação. Muitas vezes você vai precisar ir à rua, verificar o local, entender o caso, conversar com as pessoas. Não é, olha o papel, despacha, pum, dá um carimbo e vai. Uma investigação, você pode demorar muito tempo nela. Então, os delegados elegeram como segunda questão a contratação dos profissionais, não só delegados, mas também das demais carreiras, porque a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de uma equipe completa. E, em terceiro lugar, ficou empatado 2 pontos, que uma é a fixação de uma indenização, um auxílio saúde, que nós não temos, e a limitação da nossa carga horária. Qualquer advogado que esteja nos assistindo aqui, que já tenha trabalhado um pouquinho com direito do trabalho, sabe que um direito trabalhista básico é a limitação da sua carga horária. A gente não tem esse direito trabalhista básico aqui no estado de São Paulo, a gente não tem limitação de carga horária. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Alguns estados regulamentaram isso, São Paulo não tem. Então, eu tenho colegas do interior que eles trabalham 30 dias no mês. Como assim, Jaqueline? Eles trabalham fisicamente de segunda a sexta na delegacia, horário diurno, normal, expediente. À noite, se aparecer algum flagrante, ligam para ele. Nossa. Vem para cá, apareceu um flagrante, aí ele vai. Sábado à tarde ele tá almoçando com a família, apareceu um flagrante na outra cidade, aí ele vai para lá. Aí domingo de manhã... E não é só ir para lá e carimbar, está aí. Fica, às vezes, passa o sábado, entra o domingo, entra a madrugada, assim, né? Mesmo que seja um sábado ou um domingo que não tenha flagrante, você não tem aqui, você não relaxa, porque você está o tempo inteiro olhando o celular. Não, será que vão mencionar agora? Não será pode que vai chegar alguma celular. coisa? Aí toda hora você manda mensagem, chegou alguma coisa, tá tudo bem? Como que você tá? Então você não desconecta, não descansa. E aí, uma das pautas eleitas em terceiro lugar foi essa regulamentação da nossa carga horária máxima, que a gente não tem. Então, que interfere na que saúde, são as né? 40 horas semanais, a gente não tem isso aqui. Olha, enquanto houver necessidade, vão descalando. Não tem quem cubra, nosso déficit tal, descala o fulano, põe mais um plantão. Nossa. E aí o pessoal colocou, são essas as principais são pautas. 30 dias de pressão, não é? Além do trabalho excessivo, de pressão. E há muitos anos atrás, eu estava cursando a faculdade de Direito e fomos com o professor visitar uma delegacia, ver o dia a dia, e eu falei assim, meu Deus, o delegado acabou, nós estávamos, desculpa, eu sei que vocês iam visitar, né? Estava chegando, sabe com que ele chegou? Algumas sacolas de materiais de papelaria para a delegacia funcionar.
Exatamente. Então, olha a dedicação. Então, ele saiu do plantão de madrugada no domingo, digamos assim, não lembro o dia certo, Sim. mas enfim, e foi para a papelaria comprar material para que a delegacia funcionasse. Então, é a Exatamente. pressão, é a dedicação do delegado, assim, em tempo integral, né? Exatamente. Não é incomum que isso aconteça, que a gente compre o material com dinheiro próprio para o negócio poder funcionar, e que prefeituras muitas vezes auxiliem, principalmente no interior, cedendo funcionário, cedendo prédio. Então, é Cedendo. preciso que haja realmente assim um trabalho de valorização da segurança pública. Não adianta a gente só falar assim, vamos valorizar a segurança pública, porque a segurança pública ela vai muito além do policiamento extensivo. Não basta só a gente pensar em, vamos colocar uma viatura da Polícia Militar em cada esquina. A Polícia Militar ela tem um trabalho essencial, de suma E importância, ela traz a... que é o trabalho de prevenção. A ideia de você ter policiais militares na rua é você prevenir a prática do crime. Por isso eles estão lá, de ostensivos, viaturas E ostensivas, traz demanda para o fardados. delegado, né? E o trabalho da Polícia Civil é o trabalho de polícia repressiva. Depois que o crime aconteceu, a gente atua. Por isso que a gente trabalha assim, né? A paisana, a gente até estava conversando um pouco antes sobre isso, né? Trabalha a paisana, viaturas descaracterizadas. Por quê? Porque a ideia é fazer investigação. E a investigação ela fica facilitada quando você se mistura no meio da população, né? Quando você não está trajado, quando você está ali como qualquer um do povo misturado, você consegue obter muito mais informações e fazer um trabalho de campo muito mais efetivo. Então, por isso que eu falei que às vezes tem pessoal que não é do direito assistindo, né? Então é importante diferenciar. Então, quando a Constituição ela traz todas as polícias lá, fala da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, ela fala porque a segurança pública ela tem vários pilares. Se a gente só reforçar um pilar, se eu só encher a cidade de policiamento extensivo e não trabalhar o policiamento repressivo, a polícia judiciária, eu não consigo aprofundar nas raízes do crime. Então, uma coisa é você pegar um flagrante de tráfico na rua daquele cara que está vendendo um pino ali no centro da cidade. Outra coisa é eu pegar isso como um start, fiz o meu flagrante, prendi, mandei, pego isso como start e vou atrás de quem que ele comprou esse pino. Do tal traficante. E quem que vendeu a droga para esse traficante comercializar? Foi não sei quem. Esse é o trabalho da Polícia Civil, que é a ramificação. Eu vou indo lá para baixo. Mas se eu não invisto aqui, eu vou ficar o tempo inteiro aqui na superfície, combatendo a criminalidade. Aí não funciona, e aí não funciona a a segurança pública. Todos os pilares precisam estar sendo fortificados. E o Estado de São Paulo ele teve um problema muito grande ao longo dos últimos anos em não ter essa preocupação em fortificar a Polícia Civil e trabalhar essa ramificação do crime, a desarticulação das grandes organizações criminosas, das grandes redes de pedofilia. Não houve essa preocupação. E aí, por conta disso, a gente vê a criminalidade se espalhando e se fortificando. Então, o que se espera desse novo governo é que haja essa preocupação em trazer um fortalecimento a todas as polícias, em todos os pilares, para que realmente a gente possa entregar uma segurança pública de qualidade. E, sem dúvida, isso passa pela valorização do seu profissional, que é tirar a gente do 22º lugar no ranking nacional de salários, que é contratar profissionais, que é limitar a nossa carga horária. Não adianta eu ter policial trabalhando estafado, porque esse policial trabalhando estafado, ele não vai ter um bom rendimento, ele não vai conseguir dar um bom atendimento, o atendimento que a população demanda dele, ele vai estar realmente exaurido. E o policial que ganha mal, o que ele vai estar fazendo? Bico. A gente fez essa pesquisa e constatou-se lá que hoje 60% dos delegados de polícia de São Paulo complementam a renda com atividade extra. 60% dos delegados. Porcentagem bastante alta. As carreiras operacionais, que têm um salário menor que o nosso. Se os delegados... Investigadores, tem 60% dos delegados fazendo renda extra, como? Grande parte dando aula, assim como eu, palestras, aulas, outros... eles elencaram lá várias ramificações, mas mais de 50% era nessa seara. De toda forma, se você divide o seu tempo com outra atividade para complementar a renda, não por gosto, vou dar uma aulinha ali numa faculdade porque eu gosto e tal, mas porque você precisa daquilo para complementar a renda, você vai preencher todos os seus horários fazendo outras atividades.
A hora que você tiver que voltar para a delegacia, você está cansado, você está estafado, você não vai render. E então foram questões que a gente levou essa semana no Palácio do Governo para mostrar, olha, as principais demandas são essas, quais as implicações? A implicação é que você tem um policial cansado, estafado, que não está se dedicando integralmente, não vai conseguir se dedicar integralmente enquanto você não É um ser valorizar ele humano, gente, como todo profissionalmente. mundo. O policial, ele precisa morar num lugar adequado, ele não pode morar num local com a família que ele esteja completamente exposto, em que ele não se Em sinta risco, né? confortável de sair para trabalhar e deixar a família. Pouco antes da gente iniciar aqui o podcast, a gente estava conversando e eu mencionei uma situação que aconteceu comigo. Eu trabalhava em delegacia comum, fiz um flagrante. Uns tempos depois, entrei num carro de aplicativo e Foi. e o motorista, super sério comigo, não deu boa noite, mal me cumprimentou. Eu falei, bom, tudo bem, não tá afim de conversa, também não vou insistir. Aí só dei boa noite, entrei, sentei. Quando eu estava chegando no meu destino, o motorista virou para mim e falou assim: eu lembro da senhora. A senhora prendeu o meu irmão. E a Nossa. senhora é brava, nem quis arbitrar fiança, ele ficou preso. Então, veja, olha a exposição que a gente está enquanto autoridade policial, enquanto, né? Você fica exposto, as pessoas lembram, marcam, você está lidando com a vida das pessoas. Eu não fiz nada de errado, eu fiz o meu trabalho, mas eu marquei a vida de uma família ali quando eu prendi em flagrante um membro dessa certeza. família, que ficou efetivamente preso, que ele falou que o irmão dele ficou preso mesmo, estava preso ainda. Mas é uma exposição, então é uma carreira técnica que demanda esse aprofundamento técnico, mas é uma carreira também que nos expõe a nossa vida, a nossa integridade física, então precisa dessa valorização profissional, senão a gente não consegue convencer as pessoas a ficarem na carreira. Não consegue, você não consegue convencer salarialmente, você não consegue convencer por conta da exposição, o desgaste na carreira é muito grande. Existe a desistência? A gente tem um número muito alto de profissionais que exoneram, que deixam a carreira. Delegados de polícia que logo que saem da academia, que começam na atividade fim, que começam a trabalhar, que já pedem exoneração logo nos primeiros dias, nos primeiros meses, porque começam a ver realmente a alta responsabilidade da carreira. É uma Sim. carreira que você está o tempo inteiro ali transitando entre soltar e prender, sabe? Você está o tempo inteiro lidando com a vida das pessoas, é uma responsabilidade muito grande. A pressão psicológica da carreira ela é muito alta. Uma coisa é você pegar um processo digital, abrir um PDF e ter lá a foto de um cadáver e um depoimento de um familiar dizendo o que aconteceu. Outra coisa é você estar no local dos fatos, vivenciando o choro da família, acompanhando aquilo, vendo o cadáver, analisando o local, assim como o estupro de vulnerável. Uma coisa é eu vir aqui conversar com vocês e contar as situações, outra coisa é eu sentar de frente para a criança e saber tudo que ela passou. Nossa. Ver as fotos, ver os vídeos. Em tempo integral, Tem hora né? que você tem que respirar, parar, tomar uma água, falar, preciso respirar um pouco, depois eu volto para continuar vendo isso aqui, finalizar esse relatório. Então, isso gera um desgaste psicológico para esse profissional muito grande. E a gente sequer tem uma indenização saúde aqui no estado de São Paulo. A gente não recebe uma verba saúde para o tratamento dos nossos profissionais. A gente, dentro ainda dessa pesquisa, foi feita uma pergunta focada nos delegados, né? Como nós somos um sindicato de delegado, então o foco da pesquisa foi delegado. A gente perguntou para esses delegados, depois que eles entraram na carreira, quantos procuraram auxílio psicológico ou terapeuta ou psiquiatra depois de entrar na carreira? Quase 70%. Depois de entrar, não é que o cara já vinha fazendo acompanhamento. Nossa, muito. Teve que procurar algum auxílio depois que começou a carreira. E desses, a gente perguntou que tipo de auxílio vocês procuraram. Chega de pouco mais de 60% precisou começar a tomar medicação. Então, veja, é uma carreira que desgasta muito emocionalmente esse profissional. É muita carga. Além da carga do crime que você está investigando, você tem a carga da situação. Então, você anda armado, você vai cumprir o mandado, você nunca sabe o que te espera. Sim. Né? Você não sabe se a pessoa vai resistir, se vai ter troca de tiros, se não vai.
Às vezes é uma situação que aparentemente, isso aqui é Tranquilo. simples, é um caso de violência doméstica, vou lá só cumprir o mandado de prisão. Chega lá, o cara tem arma, ele atira contra você. A gente já teve histórico de policiais que morreram em situação de violência doméstica, que você acha que é um crime menor, porque você vai muito preparado, você pensa, o cara é um roubador de banco, é um traficante, então você já vai, né? Não, esse aqui vou preparado porque o cara pode reagir. Mas aí você pega um caso menor, às vezes menor no sentido de violência, né? Sim. Esse aqui não vai resistir, não é? E aí chega lá e é justamente essa pessoa quem vai trocar tiro com você, quem vai resistir à prisão, que vai trazer todo um alvoroço. Nossa, para dormir tranquilo. Não tem tranquilidade. É remédio para dormir. Né? Foi essa conclusão que o nosso estudo chegou, que boa parte hoje está tendo que tomar medicação para lidar com a carreira. Né? Então, por quê? Você não tem descanso, você ganha um salário e não atende a demanda, aí você precisa complementar a renda na sua hora de folga, que você podia estar relaxando um pouco, desestressando, aí você está fazendo um trabalho extra para complementar a renda. Aí não basta tudo isso, você tem que estar o tempo inteiro ligado, porque o déficit de profissionais está alto, então você pode ser acionado a qualquer momento, porque você não tem 40 horas semanais. Então, veja, assim, uma bola de neve que se criou, que hoje o atual governo ele se comprometeu a resolver, porque a pauta é segurança pública, então tem que resolver. E como você começa resolvendo isso? É resolvendo a situação dos seus profissionais. Então, a gente esteve lá em Brasília para a derrubada do veto. 2 vetos importantíssimos para a gente foram derrubados, que um é justamente a indenização saúde, e agora vai, com a derrubada do veto, a lei federal vai obrigar os estados a regulamentarem uma indenização saúde para os seus profissionais, e o outro é a limitação da carga horária de 40 horas semanais para o policial. Nossa, vitória. Exato. Então, foi uma grande vitória a conquistar, e a gente espera agora que o estado de São Paulo comece a implementar de forma efetiva e respeite a legislação, né? Sim. Não fique em desuso, né? Então, olha, doutora é uma guerreira, está à frente dos delegados ali, sempre. Vamos assistir o vídeo. Para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho. Tem que ficar mais alto. Dá para colocar mais alto? Está a doutora lá, representando. Raio-X. Nossa, lindo. Uau! Palmas muito aqui, bem, super. Parabéns. Olha, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, sabe, por estar ali brigando, né, por melhores condições de trabalho, porque isso diretamente vai melhorar para o cidadão, para a sociedade, é combativa, né? E vai no governo do estado, e vai em Brasília, e sempre à disposição de todos, participa de todos os eventos, não fica só ali né, engajada em todas as frentes, tirou o seu tempo para vir aqui no podcast, tempo super limitado, como a doutora falou, e é muito querida, muito querida por toda a classe. Por isso é a presidente, né? Pelos advogados da OAB Santo Amaro, que falaram, leva ela no podcast, na entrevista, ela tem muito a acrescentar. E realmente, ela, né? Trabalha, né? Cada caso, cada história tem informações aqui, por exemplo, que a gente também não sabia. Parabéns, doutora. É um exemplo aí de superação no dia a dia, né? A gente fala muito da superação do pessoal antes,
Mas o da doutora, além do antes, tem também todo dia a dia a gente mata um leão por dia, ela tá matando 100. Ela entra na cova, ela é Daniel. Ela é Daniel, ela entra na cova dos leões. Ela entra na cova dos leões, né? Obrigada. Para mim é muito importante poder contar com esse apoio de vocês, o apoio da OAB. O nosso trabalho anda ali para e passo com a atuação de vocês, né? Os advogados são essenciais para a manutenção da justiça. E quanto mais a gente puder fazer esse trabalho conjunto, mais importante, mais essencial para a sociedade isso vai ser. Uma honra para nós. Obrigada. E terminamos aqui mais um episódio Metaversando com a doutora Jaqueline, nossa querida presidente, que está à frente aí dos delegados do estado de São Paulo. Um beijo para todos. Isso, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Fim da transmissão. Perfeito. Legal, parabéns. Dá vontade de pessoal. perguntar o dia inteiro. Obrigada. Não é? Porque eu me preocupo com os colegas, advogados, tudo, né? Com o pessoal da advocacia, mas muito com a sociedade. Que às vezes a sociedade... Legal, não atendeu, não tá.